Olá, amados! Hoje, na homilia, nós vamos testemunhar uma das primeiras homilias de um diácono, que é o Juan, diácono Juan, que foi seminarista aqui e ordenado na semana passada. Então, teremos o privilégio de ouvir uma das primeiras pregações de um profeta, né? De um futuro padre, quem sabe um bispo. Então, é um presente para nós, uma alegria para nós testemunhar com alegria esse momento da história de um futuro padre. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor esteja convosco. Esteja no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória ao Senhor. Naquele tempo, João estava na prisão. Quando ouviu falar das obras de Cristo, enviou-lhe alguns discípulos para lhe perguntarem: És tu aquele que há de vir, ou devemos esperar um outro? Jesus respondeu-lhes: Ide contar a João o que estás ouvindo e vendo. Os cegos recuperam a vista, os paralíticos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e os pobres são evangelizados. Feliz aquele que não se escandaliza por causa de mim. Os discípulos de João partiram e Jesus começou a falar às multidões sobre João. Que fostes ver no deserto um caniço agitado pelo vento, que fostes ver um homem vestido com roupas finas. Mas os que vestem roupas finas estão nos palácios dos reis. Então que fostes ver um profeta, sim, eu vos afirmo, e alguém que é mais do que profeta. É dele que está escrito: Eis que envio o meu mensageiro à tua frente. Ele vai preparar o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, de todos os homens que já nasceram, nenhum é maior do que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Palavra da salvação. Glória ao Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. Reverendíssimo Padre Alain, a quem agradeço pelo convite para celebrarmos juntos essa Eucaristia. Reverendíssimo Padre Yuri, caro Diácono Marcos, queridos irmãos e irmãs, neste terceiro domingo do tempo do Advento, a Igreja nos convida a tomarmos um novo vigor através da alegria. Pelo mesmo motivo pelo qual nós, enquanto batizados, enquanto os filhos de Deus, sabemos da alegria que nós somente conseguimos achar no Senhor. E o nome deste domingo é Domingo da Alegria, justamente por causa da antífona de entrada, que é algo que às vezes passa batido por cada um de nós, mas que é tirada da carta aos Filipenses. Alegrai-vos sempre no Senhor. Repito, alegrai-vos. O Senhor está próximo. Então, essa alegria que o São Paulo nos convida a ter é sempre no Senhor, ou seja, nós somos alegres não porque somos alienados ou porque não percebemos os problemas ao nosso redor, mas a nossa alegria vem do Senhor, de sabermos eleitos por Ele, sabermos filhos de Deus e conhecendo a Deus e sabermos que estamos na sua igreja e ouvimos a sua palavra, e esta é a maior razão da nossa alegria. E nós vamos ver que neste domingo toda a liturgia da palavra gira em torno dessa alegria. Nós continuamos neste domingo ouvindo os trechos do Evangelho que nos falam sobre
São João Batista, né? Como nós sabemos, ele foi enviado pelo Senhor para ser o precursor, ou seja, aquele que haveria de preparar os caminhos do Senhor. Durante muito tempo, na Antiga Aliança, o povo de Deus esteve um tanto quanto frio e um pouco não tão fiel àqueles mandamentos que o Senhor lhes tinha enviado, e mesmo aqueles que eram fiéis não tinham todo o seu coração entregue à presença do Senhor, porque nós sabemos desde a semana passada da briga de São João Batista já com os fariseus, que eles não buscavam cumprir a vontade do Senhor dentro do seu coração, mas apenas os hábitos exteriores, de chegar da praça e lavar as mãos, da vestimenta, daquilo que deveria ser feito, mas eles não tinham o seu coração inteiro entregue ao Senhor. E São João Batista é aquele que vai efetivar, é aquele último profeta do Antigo Testamento para encerrar a Antiga Aliança, como aquele que vai apontar para a salvação que viria de Deus e que seria o motivo pelo qual a nossa alegria seria plena no Novo Testamento, na Nova Aliança, porque o Senhor é aquele que vem para nos salvar, e não só para salvar aquele povo eleito da Antiga Aliança, mas para salvar a todos. A salvação de nosso Senhor que alcança cada um de nós. E justamente é isso que São João Batista vem aqui nos perguntar. Ele estava na prisão, como nós sabemos, toda aquela questão que São João Batista pregava a vinda do Senhor, e aí Herodes não gostava de São João Batista, então porque ele tinha um casamento errado, né? Tinha um casamento que não era de acordo com a vontade de Deus, e São João Batista o denunciava por isso. A esposa de Herodes vai lá e pede a cabeça de São João Batista preso e depois martirizado na prisão. E então, quando São João Batista estava preso, ele manda que os seus discípulos perguntem para Jesus: és tu aquele que há de vir, ou nós devemos esperar algum outro? E a própria liturgia da palavra nos traz essa resposta. O versículo 5 da primeira leitura, o profeta Isaías nos diz que antes ele estava: criai ânimo, não tenhas medo, é o vosso Deus, é a vingança do Senhor que vem até cada um de nós. Então se abrirão os olhos dos cegos e se descerrarão os ouvidos dos surdos. E é exatamente isso que o Senhor fala no versículo 4 do Evangelho: ide contar a João o que estás ouvindo e vendo. Os cegos recuperam a vista, os paralíticos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e os pobres são evangelizados. Ou seja, ele dá uma resposta, mas ele vai muito além daquilo que era a expectativa messiânica do povo do Antigo Testamento. Eles esperavam um Messias que viria, como nos diz o Evangelho da semana passada. São João Batista, o Evangelho da semana passada nos dizia que o machado já estava na raiz das árvores, e que aqueles que não cumprissem os mandamentos do Senhor seriam enviados para o fogo eterno, uma imagem apocalíptica, ou seja, algo de uma condenação para aqueles que não fossem fiéis à palavra do Senhor. Mas o Senhor vem até nós neste Evangelho, e veio até o povo naquela época trazendo salvação, trazendo cura, trazendo vista àqueles que não poderiam ver, trazendo a purificação para aqueles que eram leprosos, que estavam à margem da sociedade, que não poderiam viver em comunhão com seus irmãos. Ou seja, o Senhor, ele vem até cada um de nós muito além daquilo que nós podemos esperar que ele nos daria. E é justamente assim que vai continuando se desenvolvendo esse Evangelho. E aí, o Evangelho vai nos dizendo sobre São João Batista e nos fala também sobre a grandeza de São João Batista. De todos os homens que já nasceram, nenhum é maior do que João Batista. Como eu disse no início, João Batista era aquele que haveria de encerrar a Antiga Aliança.
Mas, e aí na continuação está a chave de leitura para cada um de nós. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele, ou seja, o reino dos céus, o reino de Deus, que veio até nós através de Jesus Cristo, é aquele que convida a cada um de nós a sermos maiores do que João Batista, porque nós somos filhos da nova aliança, nós somos filhos da salvação que veio do próprio Deus, que se encarnou, e que é esse mistério que nós vamos celebrar daqui a mais ou menos 10 dias, o mistério da encarnação de Deus, do próprio Deus que faz esse movimento de descida até cada um de nós e que nos eleva através da sua morte, da sua paixão, morte e ressurreição. E também, além desse desenvolvimento do Evangelho da primeira leitura, a segunda leitura da carta de São Tiago nos convida à perseverança a partir do conhecimento do Senhor, tendo consciência que a alegria é o dom de Deus que nos separa dos outros, ou seja, a nossa alegria não depende de quão bonita é a nossa casa, de quão bom é o nosso carro, de como está a nossa conta no banco, mas a nossa alegria depende de sabermos filhos de Deus, de conhecer a Deus e de buscar essa salvação que vem dele. E então, a carta de São Tiago nos diz: ficai firmes até a vinda do Senhor. E aí ele usa de uma imagem tal qual aquelas imagens de parábolas que o Senhor utilizava. Veja o agricultor, quando ele lança a semente na terra, e aqui nós temos belas plantas, né, Padre Alain, que tem um cuidado muito grande com essa realidade. Veja o agricultor, quando ele lança a semente na terra, ele não vê de primeiro fruto germinar, ou seja, essa conversão de que nós estamos refletindo nas 2 últimas semanas é também assim. De primeiro momento, nós não vemos os frutos objetivos acontecerem, mas a constância e a perseverança, a firmeza, que é o verbo que São Tiago usa, a firmeza da constância nos faz ver os frutos. Veja o agricultor, ele espera o precioso fruto da terra e fica firme até cair a chuva do outono ou da primavera, ou seja, este é aquele que espera o Senhor e espera o tempo do Senhor, o tempo que as coisas têm que acontecer. Muitas vezes nós queremos sair do nosso estado e sermos santos de 7ª morada em uma semana. Não, então daqui a uma semana eu vou estar levitando por aí e tendo colóquios pessoais com o nosso Senhor. Não, é uma construção cotidiana do dia a dia, onde nós vamos fugindo do pecado, buscando a vontade de Deus e cada vez mais alegrando o nosso coração por essa pertença a Deus. Portanto, que possamos ser como aquela mulher da parábola do Evangelho que perde a moeda dentro de casa, e aí ela tira todos os móveis, ela limpa toda a sua casa, ela varre tudo e ela acha a moeda e ela vai proclamar com alegria para os seus amigos. Que possamos ser estes que, percebendo-nos eleitos por Deus e amados por Deus, nós levamos aqueles que são próximos de nós, a nossa família, aos nossos colegas de trabalho, aquelas pessoas que são do nosso convívio, essa alegria de pertencer ao Senhor que vai chegar até cada um de nós no Natal que se aproxima. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja.